Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles e nós estamos aqui em mais uma ministração das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD e nós estamos estudando esse trimestre sobre a supremacia das Escrituras. Estamos vendo sobre a Bíblia como o livro supremo, inspirado por Deus, inerrante e a infalível palavra de Deus. Nós já estudamos a lição número 1, que fala sobre a autoridade da Bíblia. Já estudamos a lição número 2, que fala exatamente sobre a inspiração divina da Bíblia. E estudamos também, hoje vamos estudar a lição número 3, sobre a inerrância da Bíblia. Lembrando os irmãos que esse é um estudo sequenciado e você precisa, entender as lições anteriores para conseguir entender as lições posteriores. Essa lição ela tem um assunto progressivo e os entendimentos vão sendo alcançados a partir do momento em que a lição ela vai sendo ministrada. Pois bem, na lição número 3 nós vamos estudar sobre a inerrância da Bíblia Sagrada. E o texto áureo diz assim: porque na verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versículo 18. A verdade prática diz assim: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem que é incorruptível. A nossa leitura bíblica em classe ela está em Mateus, no capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 21. E também em Hebreus, capítulo 10, versículo 15 ao 17. Como sempre, nós não vamos ler para ganharmos tempo daqui na gravação do vídeo, mas o professor é recomendável que ele leia todo o capítulo 5 de Mateus, bem como também todo o capítulo 10 de Hebreus, para você se contextualizar daquilo que o comentarista está colocando na lição. Lembrando aos irmãos que nós estamos gravando o nosso plano B, infelizmente não podemos voltar a fazer o nosso plano A, que é a gravação do estudo ministrado ao vivo em nosso estúdio de professores, mas eu acredito que a partir da próxima semana a gente consiga voltar a fazer isso. Se não conseguirmos, a gente vai levando aqui no plano B. O importante é não parar a obra de Deus e ela não pode parar em hipótese alguma. Como estamos gravando no plano B, lembrando os irmãos que estamos num ambiente onde não é revestido acusticamente, então sons externos, poderão ser ouvidos na gravação. Som de carro passando, ou outras coisas qualquer. Mas os irmãos já estão sabendo disso, então é só focar na ministração. Pois bem, a nossa lição, a inerrância da Bíblia. O que nós vamos estudar nesta lição? Primeiramente, o que é a inerrância e a infalibilidade da Bíblia? Apesar do título da lição ser sobre inerrância, essa lição vai falar sobre a inerrância, sobre a infalibilidade e vai falar sobre a preservação, a preservação das Escrituras. Nós veremos também por que a Bíblia ela é inerrante e infalível, quais são as evidências que nos provam que a Bíblia ela é inerrante, que ela é infalível. Vamos ver característica dessa inerrância e infalibilidade. Nós vamos ver que a inerrância, ela, apesar de alguns considerarem um conceito igual à infalibilidade, nós vamos ver que tanto inerrância como infalibilidade são conceitos diferentes para nós que cremos na inerrância da Bíblia. Veremos sobre a preservação das Sagradas Escrituras e veremos também a Bíblia como verdade plena e absoluta. Ou seja, a Bíblia não é uma verdade, a Bíblia ela é a verdade. Então nós temos aqui um artigo definido, a verdade, mostrando que a Bíblia ela é o único livro que contém a verdade plena e absoluta das Escrituras. Esses são os temas que nós veremos nessa lição de hoje sobre a inerrância da Bíblia. E aí nós vamos entender claramente tudo sobre a inerrância da Bíblia. Pois bem, vamos então à nossa lição e nós vamos ver aqui, já começando no nosso primeiro tópico, vamos ver o que é a inerrância da Bíblia. Vamos ver nesse tópico a inerrância e a infalibilidade da Bíblia. Então vamos lá, o que é inerrância? Qual que é o conceito de inerrância bíblica? O conceito de inerrância, de modo geral, é onde não há erros, onde não contém erros. Esse é o conceito
literal de inerrância. Então, quando se fala da Bíblia, qual que é o conceito de inerrância bíblica? Aí nós vamos ver que a inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual, na formulação da Bíblia, na formação da Bíblia, ela não possui erro algum, incluindo e principalmente relacionado aos seus aspectos doutrinários. As doutrinas que a Bíblia nos ensina são inerrantes, também nos aspectos espirituais, nos seus aspectos culturais, nos seus aspectos históricos, científicos e em todos os demais temas, nós vamos constatar, e assim nós cremos, que a Bíblia ela é inerrante. Logo então, nós vamos ver que significa o quê? Que ela é autêntica, ela é verdadeira em tudo que ela afirma. Ou seja, a Bíblia, dentro de um aspecto geral, incluindo esses aspectos, ela não contém erros nenhum. Nos aspectos doutrinários, suas doutrinas são infalíveis e inerrantes. Nos aspectos espirituais também, nos culturais, enfim, vamos ver que tudo aquilo que a Bíblia ela afirma é autêntico, é verdadeiro. Então, o conceito de inerrância bíblica seria que a Bíblia não contém erros, que a Bíblia ela é isento de erros. E aí vamos entender qual que é realmente essa inerrância. Agora, o porquê que nós cremos que a Bíblia é inerrante? Primeiramente, olha só, a imagem que você está vendo é de um indivíduo tentando acertar um alvo, e ele erra ao alvo sucessivamente. Agora, nós cremos que a Bíblia ela é inerrante porque Deus não pode errar. Então, nós aprendemos nas lições passadas que a Bíblia ela tem autoridade divina e que a Bíblia ela tem inspiração divina. Logo, se a Bíblia tem autoridade divina e tem inspiração divina, logo então a Bíblia ela não pode errar. Porque se ela foi inspirada por Deus, como é que Deus ia errar? Então, visto que a Bíblia foi inspirada por Deus, Deus não pode errar. Então, logo, a Bíblia não contém erros. Né? Sendo assim, a inerrância e a infalibilidade da Bíblia e a inspiração da Bíblia estão todos entrelaçados. Ou seja, a Bíblia ela tem autoridade divina, foi inspirada por Deus. Então, logo, isso tudo está relacionado, amarrado uma coisa com a outra. Vamos lá, prosseguindo. Por que nós cremos que a Bíblia é inerrante? Porque a Bíblia foi comunicada diretamente pelo Espírito Santo a homens que estavam em comunhão com ele. Nós aprendemos nas lições passadas, por isso que é importante entender as lições passadas, que o Espírito Santo, não é isso? Comunicou a revelação da vontade de Deus para o homem diretamente ao homem, inspirando a Bíblia. E nós vimos que não eram homens qualquer, eram homens que estavam em comunhão com Deus. Então vamos lá, o Espírito Santo ia errar? De forma nenhuma. Então não há como ter havido qualquer erro, qualquer falha ou qualquer equívoco na transmissão e registro da mensagem. Por quê? Porque o autor da Bíblia é Deus. Pelo seu Espírito, ele inspira o homem a escrever a sua mensagem. Então, por causa disso, a Bíblia ela é inerrante, porque Deus e o Espírito Santo jamais iriam errar no momento da inspiração da Bíblia para os homens escreverem a Bíblia. Então, uma vez que nós já sabemos o que é inerrância bíblica e por que nós cremos que a Bíblia é inerrante, quais são as características dessa inerrância? Quais são as características da inerrância bíblica? Vamos lá. Primeiro, está diretamente ligada com a inspiração das Escrituras. A Bíblia ela está diretamente ligada com a inspiração das Escrituras. Então, dizem respeito à mensagem original transmitida. Ou seja, quando nós dissemos que a Bíblia ela é inerrante, nós estamos dizendo que essa inerrância diz respeito à mensagem original transmitida aos homens inspirados pelo Espírito Santo e que foram sendo copiadas e transmitidas de geração após geração. Então, é preciso entender que quando estamos falando da inerrância da Bíblia, essa inerrância está relacionada à mensagem original lá que o Espírito Santo transmitiu aos homens lá atrás e futuramente foram sendo copiadas. E vamos chegar nesse ponto, o segundo tópico, sobre a cópia, né, desses originais da mensagem que os homens receberam de Deus. Depois falaremos sobre isso. Mas, então a primeira característica é que a inerrância da Bíblia está diretamente ligada com a inspiração. Então, se ela foi inspirada por Deus, se a mensagem que Deus passou
então não tem como ela realmente ter erros. Segundo, a própria Bíblia reivindica a sua inerrância. Então, é evidente que o termo inerrância, irmão, não está escrito na Bíblia. Você não vai achar o termo inerrância explícito na Bíblia, mas você vai achar a inerrância implícita na Bíblia. Explícito é aquilo que está claro. Implícito é aquilo que está dentro de um contexto cuja palavra não aparece, mas você consegue identificar que ela está ali de modo indireto, de modo implícito. Provérbios 35, né? Temos vários versículos aí que nós podemos ler, só apenas alguns para ganharmos tempo, depois o professor leia, mas nós temos para Provérbios capítulo 30, versículo 5, que diz o seguinte, Provérbios 30 e o versículo 5, olha só, toda a palavra de Deus é pura, ou seja, a palavra de Deus é pura. Pura quer dizer, ela não tem contaminação com nada do homem, porque ela veio direto da parte de Deus. E temos outros versículos mais aqui, que nós não vamos ler, mas você leia, que esses versículos estão mostrando a característica dessa inerrância, que ela é pura, que ela é santa, que ela é justa. Por quê? Porque ela vem da parte de Deus. Prosseguindo aqui, outra característica dessa inerrância é que ela é ilimitada em todo o seu conteúdo e propósito. Ou seja, a inerrância da Bíblia significa que ela não é parte inerrante, mas toda inerrante. Ou seja, não tem uma parte da Bíblia que contém erros e outra que não contém erros, de forma nenhuma. Ela completa, toda ela é inerrante. Por quê? Porque aprendemos em aulas passadas que toda a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada por Deus. Porque a sua inspiração é plena. Então, se ela foi toda inspirada por Deus, logo ela não é inerrante apenas em partes, mas ela é toda inerrante. A sua inerrância ela é ilimitada. Por quê? Porque abrange toda a Bíblia. Então ela é completa, ela é plena. Assim como a inspiração e a autoridade são plenas, a inerrância da Bíblia também ela é plena, ela é completa, ela é ilimitada, abrange todo o conteúdo e propósito dela como algo inerrante. Pois bem, então já vimos sobre a inerrância da Bíblia, que ela não contém erros porque ela foi inspirada por Deus. Agora, associado à inerrância está a infalibilidade da Bíblia. Vamos fazer um paralelo aqui, né, para entendermos um pouco sobre qual a relação da infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Primeiro, infalibilidade da Bíblia é a doutrina que ensina a ser a Bíblia infalível em tudo o que diz. Então, inerrante, ela não contém erros. Infalível é que ela é simplesmente, ela é infalível em tudo aquilo que ela escreve. Então significa o quê? Essa infalibilidade significa que as suas palavras hão de se cumprir fielmente. Então, em Isaías capítulo 55 e versículo 11, nós vamos ver o profeta Isaías escrevendo exatamente sobre isso. Isaías 55 e o versículo 11 diz exatamente assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e não ao que come. Agora versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Ou seja, quando dissemos que a Bíblia ela é infalível, isenta de falhas, é porque tudo aquilo que está escrito nela se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir fielmente. Por quê? Porque as palavras de Deus, elas são infalíveis. Então, a infalibilidade e a inerrância, apesar de alguns teólogos considerarem termos sinônimos, né, nós entendemos que os mesmos possuem conceitos diferentes. Ou seja, a inerrância bíblica está dizendo que ela não tem erros. E a infalibilidade está dizendo, significa que ela é infalível naquilo que ela diz. Ou seja, tudo aquilo que ela diz se cumpre. Por quê? Porque ela é infalível. Então a Bíblia ela é igualmente inerrante e infalível. E a própria Bíblia dá testemunho disso quando vimos lá atrás. Ela mesma reivindica a sua infalibilidade e a sua inerrância. Então, logo, a Bíblia ela é tanto inerrante como também é infalível, porque as duas estão o quê? Associadas. Por quê? Porque foi Deus que inspirou a Bíblia Sagrada. Logo, ela não tem erros e logo ela é infalível,
porque Deus não deixa de cumprir aquilo que ele fala. E a Bíblia é Deus falando com o homem. Pois bem, até esse tópico, o que nós aprendemos aqui? Qual a aplicação prática que nós podemos fazer desse tópico aqui? Então, negar as verdades da inerrância e infalibilidade da Bíblia é desacreditar da sua autoridade e da sua inspiração divina. Então, quando eu nego que a Bíblia é inerrante, quando eu nego que a Bíblia é infalível, eu estou simplesmente desacreditando da autoridade e da inspiração dela. Então, quem crê numa Bíblia inspirada por Deus, automaticamente crê na sua inerrância e na sua infalibilidade. Não há como você crer numa Bíblia inspirada por Deus, com autoridade divina, e você entender que ela erra e que ela é falível, porque não há como. Porque se ela foi inspirada por Deus, logo ela é infalível, logo ela é inerrante. Então, se você crê numa Bíblia que é inspirada por Deus, então você crê também que ela é inerrante e que ela é infalível. Isso nós aprendemos nesse tópico aqui. Então, nesse tópico da inerrância, da infalibilidade da Bíblia, nós estamos abordando, né, que a Bíblia ela é infalível, porque inerrante, porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. Deus não erra, o Espírito Santo não erra, logo não tinha como a Bíblia ter erros. E vamos entender, a partir do segundo tópico agora, essa questão, né, da inerrância e da infalibilidade da Bíblia a partir das cópias dos originais. Será que a cópia dos livros originais são inspirados por Deus? Não contém erros? É o que nós veremos agora no segundo tópico sobre o Espírito Santo preserva as Escrituras. Então vamos ver a preservação das Sagradas Escrituras. Bom, vamos ver que, primeiramente, os manuscritos autógrafos. Então vimos que a Bíblia ela foi escrita por homens, porém homens inspirados por Deus. É lógico então, se homens escreveram, existe o original dessas escritas. Então os manuscritos autógrafos são exatamente esses originais. Aqueles que têm a grafia, né, a escrita do próprio punho do escritor bíblico ou de seu escrevente, porque às vezes o autor do livro é mas quem escreveu o livro foi outro, mas a autoria é daquele que está ditando para ele. Então, lá em Filemon, né? Lá em Filemon, nós vamos ver um versículo muito interessante lá, que fala exatamente sobre isso, mostrando sobre essa questão aí dos livros do manuscrito autógrafos. E nós vamos ler esse versículo aqui rapidamente. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que se a Bíblia foi escrita por Deus, então existe o original dessa Bíblia. Não é verdade? Existe no aspecto assim, foi escrito de modo, né, pelo próprio punho dos escritores, e eles então precisam agora vir para nós. Vamos lá, 240 aqui, vamos ver o versículo de Filemon, então, no capítulo 1 e o versículo 19, diz exatamente assim: Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e eu o pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio me te deve. Então, Paulo escrevendo a Filemon aqui, ele está dizendo que ele próprio escreveu. Em Romanos capítulo 16, no versículo 22, vamos ter também outra citação muito interessante. Romanos capítulo 16 e o versículo 22. Olha só o que diz lá. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Então, a autoria de Romanos é Paulo, mas quem escreveu ali foi Tércio. Então, se escreveu sobre um material original. Então, os manuscritos autógrafos são aqueles que possuem a grafia do escritor do livro. No caso, Moisés, os livros que ele escreveu, e outros autores mais. Ou então do escrevente dele, que é o caso de Paulo aqui. Sugere para nós o texto aqui que Paulo ditou, né, essa carta para o Tércio, e Tércio escreveu para Paulo. Mas aquilo ali é o original. Então, nos manuscritos autógrafos é que estão registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Então, é nesses manuscritos originais é que estão registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Por quê? Porque foram esses originais, né, que foram escritos por homens inspirados pelo Espírito Santo. Toda a mensagem inspirada por Deus está nesses manuscritos originais, que
na verdade, não se achou, né? Não se achou. Esses manuscritos foram escondidos por Deus, vamos dizer assim. Assim como Deus escondeu o corpo de Moisés, esses manuscritos originais foram escondidos por Deus. Por que Deus fez isso? Talvez seja por causa da idolatria. Se fossem achados esses originais, poderia haver uma idolatria sobre eles, mas isso está na soberania de Deus. O fato é que Deus, né, não permitiu que esses originais fossem encontrados. Aí nós vamos ter os manuscritos apógrafos. Cuidado para não confundir com apócrifos, viu? Nós temos os manuscritos apógrafos. Esses manuscritos apógrafos são as cópias dos manuscritos originais. Então, visto que os originais se perderam no tempo, né, existem hoje atualmente cerca de 25 mil cópias dos originais e a maioria deles em hebraico, grego e latim. Então, existem essas cópias dos originais, porque senão nós não teríamos a Bíblia toda compilada e formada como temos aqui, senão não partisse de alguma fonte. Então, a fonte é a cópia dos originais. Então, nós vemos aqui que, no entanto, nós cremos que esses apógrafos, essas cópias, elas carregam o selo da inspiração divina. Olha só, a inspiração divina veio sobre os livros autógrafos, porque nos originais é que Deus deu a inspiração ao homem. A partir das cópias, nós vemos que elas carregam o selo da inspiração divina. Não que as cópias tenham sido inspiradas. Inspirados foram os livros originais. Mas a partir das cópias, aquelas cópias fiéis, né, em que foi feito fielmente, obedecendo todo o texto, essas cópias carregam o selo da inspiração divina. Então, é uma autorização de Deus, né, para aquelas cópias. Vemos ali também uma autorização de Deus para que fosse feita aquelas cópias ali, exatamente para que nós hoje tivéssemos o conhecimento da palavra de Deus. Então, apesar de não existirem mais os livros autógrafos, que são originais, existem as cópias e nós cremos que essas cópias elas carregam o selo da inspiração divina. Olha bem, não é que essas cópias foram inspiradas foram os originais. Mas como elas são cópias dos originais, elas foram autenticadas por Deus. Não é assim no cartório? Quando você leva um documento para autenticar, você tira a cópia de uma identidade e no cartório é autenticada aquela cópia como da original, como da verdadeira. Da mesma forma são as cópias dos manuscritos originais. Elas são autenticadas pelo Espírito Santo. Então elas carregam o selo da inspiração de Deus ali nessas cópias. Pois bem, e existe uma relação entre os manuscritos autógrafos e os manuscritos apógrafos. Mas voltando ainda, né, lá nos manuscritos apógrafos, nós vamos ver algo muito importante daqui a pouco. Então vamos lá. A relação daquilo ali. Voltando aqui aos manuscritos apógrafos, nós vamos ver um exemplo bíblico de manuscrito apógrafos, que são as cópias. Por exemplo, o texto de Isaías que Jesus citou lá no livro de Lucas. Lembra? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Aquilo ali é o quê? Aquilo ali é uma cópia apógrafa. É uma cópia do original. Ali Jesus não estava segurando o original, porque os originais já tinham se perdido. Então ali ele estava exatamente lendo uma cópia do original. Quer um exemplo ainda de outro manuscrito apógrafos? As Sagradas Escrituras, na qual Paulo fala a Timóteo, que Timóteo foi ensinado. Essas Sagradas Escrituras é o quê? É uma cópia do original, não é original. Lá em Deuteronômio 17, tem um versículo interessante, e já era um costume, esse costume da cópia já veio desde antigamente. Em Deuteronômio 17, o versículo 18 e 19, quando Deus estava falando com Moisés para estabelecer reis, olha o que Deus disse a Moisés. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado da lei, um translado desta lei no livro. O que é um translado? Translados são cópias. Nas traduções mais recentes já vem a palavra cópia, porque translados são cópias. Farão então um translado desta lei no livro do que está diante dos sacerdotes e levitas. Esse livro que está diante do sacerdote, que era o livro original, você fará um translado, você fará uma cópia e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus,
para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Então Deus mandou ali que quando houvesse rei se fizesse uma cópia dali dos originais que estavam ali com os sacerdotes, né, que estavam ali com os sacerdotes levitas. Então, os livros apógrafos, os manuscritos apógrafos, são as cópias dos originais. Porém, nós entendemos pelo contexto e por esses 3 exemplos que nós lemos aqui, que essas cópias carregam consigo a inspiração divina, carregam consigo a autenticidade. Deus autenticou essas cópias, porque senão Jesus não leria isso. Se Jesus não leria Isaías lá, 61, lá no templo, na sinagoga, se Jesus não entendesse que essas cópias eram cópias autênticas e verdadeiras. Então, esses são os manuscritos apócrifos. Pois bem, agora existe uma relação dos manuscritos autógrafos, que são originais, com os apógrafos. E quais são essas relações? Então, como podemos crer? Aí vem uma pergunta. Como nós podemos crer que não tenha havido erros nas cópias feitas dos manuscritos autógrafos? Porque os autógrafos foram diretamente inspirados por Deus. Os apógrafos foram copiados desses originais. E como então a gente pode crer que não há erros nessas cópias feitas, né, dos livros autógrafos? Primeiro, por meio da fé. Então, se você não consegue entender, você não consegue entender a autenticidade dos livros apógrafos se não for pela fé. Pela sua razão você não consegue. Até porque a promessa de Deus é o quê? É velar pela sua palavra. E quando Deus fala que eu zelo da minha palavra para fazer cumprir, este zelo, ele impõe primeiramente a manutenção da mensagem tal qual ela foi revelada a cada um dos escritores dos originais. Então, pela fé nós entendemos isso. Que essas cópias foram feitas dos originais, sendo feitas dos originais, elas foram autenticadas por Deus. Mas pela razão, o homem jamais consegue entender isso. Segundo, por comprovação científica. Então, como é que nós podemos crer que não tenha havido erros nas cópias feitas dos manuscritos autógrafos? Porque foram escritos por homens. Primeiro, por meio da fé. Segundo, por comprovação científica. Né? Isso aí uma prova foi o famoso manuscrito encontrado próximo ao Mar Morto em 1947. Aquela é uma evidência incontestável, pois achou-se ali a cópia dos manuscritos e foi comparado com outra cópia dos mesmos textos na versão grega e se revelou haver uma incrível semelhança entre eles. Quando esses pergaminhos foram encontrados numa caverna próximo ao Mar Morto, ali um indivíduo que estava pastoreando ali cabras, se não me engano, uma das cabras fugiu e entrou numa caverna. E ele foi até a procura dessa cabrita e jogou uma pedra na caverna. Quando ele joga a pedra na caverna, faz um barulho como se estivesse acertando um vasilhame qualquer. Ele vai lá dentro, vê um recipiente e dentro dele esses pergaminhos. Ele não sabia o que era aquilo, ele pegou aquilo ali e vendeu para uma pessoa no centro. E aí foi-se até que se descobriram que aqueles eram cópias do livro sagrado. E quando confrontaram o que estava escrito naquela cópia, naquele pergaminhos, com as cópias que eles já tinham, se revelou haver ali uma incrível semelhança entre eles. Não encontraram erros ali, né? Na mensagem que estava nas cópias que eles tinham e na cópia que eles encontraram no Mar Morto, estava a mesma mensagem. Não havia discrepância. Então, isso é uma comprovação científica de que a cópia dos originais foram autenticadas por Deus. E terceiro, como nós podemos crer que não tenha havido erros nas cópias feitas, é por comprovação profética. Porque se é uma cópia dos originais, tudo que está nos originais, então está na cópia. As mensagens, né? As mensagens proféticas, as profecias. Então, o cumprimento das profecias bíblicas registradas em todas as cópias é também uma comprovação de que os livros apógrafos, que são as cópias, são autenticados por Deus, carregam consigo o selo da inspiração. Por quê? Porque todas as profecias que estão nas cópias são as mesmas que estão no original e estão se cumprindo. Vão se cumprir, já se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. Então, por essas três características, digamos assim, nós conseguimos entender, né, que não houve erros nas cópias feitas. Por meio da fé, por comprovação científica e por comprovação profética, tudo aquilo que as cópias dizem está se cumprindo conforme está escrito também nos livros originais. Então,
Agora, então nós temos os manuscritos autógrafos, que são os originais, os apógrafos, nós já vimos ali, não é isso? E esses apógrafos eram escritos pelos escribas. Essas cópias eram feitas pelos escribas, que eram os copistas. Só que eles tinham toda uma regra para fazer essas cópias. Não era de qualquer maneira. Então existia uma regra. Por exemplo, o pergaminho deveria ser de pele de animais limpo. Cada letra e cada palavra tinha que ser contada. A escrita era feita com uma tinta especial, que tinha uma receita especial. Tá vendo? Antes de escrever o nome Deus, né? Deus ali na cópia, eles tinham que se banhar, lavar a caneta, limpar a caneta para isso. Antes de escrever também, eles tinham que expressar cada palavra em voz alta. Então existia toda uma regra para que as cópias fossem feitas. Não podia ser feito de qualquer maneira. Pois bem, vamos agora então aos livros apócrifos. Então nós vimos os livros autógrafos, são os originais, escrito de próprio punho do autor ou do seu escrevente. Nós temos os manuscritos apógrafos, que são as cópias dos originais. E nós vimos aqui, por alguns motivos, que ela carrega consigo, essas cópias carregam consigo o selo da inspiração, a autenticação da parte de Deus. Vimos a relação que há entre os manuscritos autógrafos e com os apógrafos, e a relação é exatamente que da mesma forma que nós cremos nos livros autógrafos, podemos crer nos livros apógrafos, porque a mensagem é a mesma, o conteúdo é o mesmo, o objetivo é o mesmo e o propósito é o mesmo. Não há nenhum tipo de erro. Mas nós temos também os manuscritos apócrifos. Apócrifo quer dizer ocultos. O que são os manuscritos apócrifos? São os livros que podem ter valor histórico e moral, mas que não foram inspirados por Deus. Como exemplo, temos aí o livro de 1 Macabeus, 2 Macabeus, o livro de Tobias, o livro de Judite, Baruque, o livro de Sabedoria, o livro de Eclesiástico. Esses são livros apócrifos, que não foram inspirados por Deus. São livros que têm a sua valia, né, histórica, mas não são livros inspirados por Deus. Então esses livros, eles não servem para formar doutrinas fundamentais cristãs. Por quê? Porque são livros que não foram inspirados por Deus. E nesses livros nós vamos ver algo muito importante. Olha só, esses livros não fazem parte do cânon teológico. Eles não foram incluídos, né, no cânon teológico. Por que não foram incluídos no cânon teológico? Porque eles simplesmente, parte do conteúdo deles não é conforme as escrituras ou é herético. Esses livros falam sobre purgatório. Esses livros são livros idolátricos, muitas vezes idolátricos. Então são livros que não têm o cânon teológico exatamente por isso, porque parte do conteúdo deles não é conforme as escrituras, ou então trazem muitas heresias. Segundo, parte do ensino desses livros é por vezes idolátrico e imoral. Olha só. Terceiro, a maior parte foram escritas nos períodos interbíblicos ali de Malaquias e Mateus, que foi um período, né, em que nós entendemos que Deus se calou. E nesse momento em que Deus se cala, é que esses livros foram escritos. Então, são livros que não têm a inspiração divina da parte de Deus. Olha mais motivos aí. Esses livros apócrifos nunca foram citados por Jesus. Jesus nunca citou nada desses livros. Tudo que Jesus citou são dos livros autógrafos e dos livros apógrafos, são as cópias. Jesus nunca citou nenhum tipo de texto desses livros apócrifos. Quarto, nunca foram citados também pelos apóstolos, nem mesmo os apóstolos citaram esses livros. Vamos lá, mais um. Os pais da igreja não consideraram esse livro como inspirado. Os próprios pais da igreja não consideraram esse livro como inspirados, exatamente por causa do seu conteúdo idolátrico, imoral e herege. Mais uma razão, não aparece no cânon hebraico. No cânon hebraico você não vê também a presença desses livros. E por último, contradizem os ensinos bíblicos, porque um livro que ensina sobre purgatório, onde a pessoa morre, independente se foi cristã ou não, onde a pessoa morre, ela vai para um lugar chamado purgatório e ali ela vai simplesmente purgar os seus pecados para ser salva. Então, automaticamente isto cancela ou anula o sacrifício de Cristo. Então, é só uma pequena parte de doutrinas falsas que esses livros ensinam. Então,
esses livros são livros que não tiveram inspiração da parte de Deus pelo seu conteúdo. Então, por isso, esses livros apócrifos são livros que não foram de maneira alguma inspirados por Deus. Pois bem, então já vimos os manuscritos autógrafos, os apógrafos, vimos a relação do manuscrito autógrafo com os apógrafos, vimos os manuscritos apócrifos, que são aqueles livros ocultos, né, escondidos, porque não tem a inspiração divina, e temos também os manuscritos pseudo-epígrafos, né, pseudo-epígrafos, ou os falsos escritos. Quais são esses livros? São livros que foram escritos por autores anônimos e ilegítimos, que atribuíram indevidamente a sua autoria a profetas e apóstolos com a finalidade de dar veracidade aos livros. Ou seja, a pessoa escreveu lá um livro, né, de modo autônomo e atribuiu a autoria desses livros a profetas e apóstolos para dar uma veracidade àquele livro. Então, exemplo, o Apocalipse de Pedro. Alguém escreveu esse livro lá, que também são livros apócrifos. Lembrando que o livro apócrifo não é só aqueles 7, tem mais outros livros, não me engano são 16 livros. Então, o Apocalipse de Pedro, o Segredo de Enoque, a Assunção de Moisés, foram livros que alguém escreveu e para dar veracidade a esses livros, atribuir autoria para alguém. Por exemplo, o Apocalipse de Pedro, atribuir autoria a Pedro. O Segredo de Enoque, atribuíram a autoria a Enoque, quando na verdade foram escritos por homens que não tinham a inspiração de Deus em nenhum momento. Isso é muito comum nas redes sociais. Quando alguém posta lá uma frase e coloca do lado a foto de alguém famoso, como se a foto como se aquela frase fosse dita por aquela pessoa que está ali na foto, quando na verdade nem foi. Então é dessa forma que funcionam esses manuscritos pseudo-epígrafos, que são os falsos escritos, escritos por homens ilegítimos e que vão atribuir a autoria a pessoas sérias, como os profetas e apóstolos, para darem veracidade aos seus livros. Então também são livros que não são considerados livros inspirados por Deus. Pois bem, o que nós aprendemos aqui sobre, então, esse segundo texto que vai falar sobre esses livros? Então vemos aqui que o Espírito Santo, mesmo nas cópias, preservou a inspiração das Sagradas Escrituras mediante a autenticação da parte de Deus nas cópias. Então, ali Deus preserva a sua mensagem, Deus preserva a sua palavra para que ela continue isenta de erros. Agora vamos a algo muito importante. Primeiro, os escribas judeus é que transcreviam, né, os originais com essa precisão milimétrica. Então as cópias foram feitas, né, por os escribas, pelos copistas. Porém, é preciso entender uma coisa, que tendo sido copiado por homens, os livros, né, os manuscritos apógrafos foram copiados dos originais por homens, os possíveis erros encontrados são facilmente detectados e explicados. Então, mas você acabou de dizer que não tem erros? Sim. A Bíblia Sagrada, mesmo nas cópias, não tem erros. Só que esse erro está relacionado à mensagem inspirada por Deus. O que pode existir de erro nos livros apógrafos são erros relacionados à grafia. Às vezes uma palavra que ele colocou que não era para ter colocado, uma vírgula, um acento. Então os erros que existem são facilmente explicados, detectados, e não mudam o sentido original da mensagem. Então, existindo alguns erros nas cópias, esses erros serão erros referentes à grafia, mas nunca em relação à essência da mensagem inspirada por Deus. Jamais. Então é preciso entender isso. Mas as cópias contêm erros. Pode até conter erros, mas erros relacionados à grafia. Mas há contradições bíblicas, há muitas contradições bíblicas. Não há contradição bíblica, há possíveis contradições. O que há, na verdade, são aparentes contradições. Mas que quando você vai ler o contexto da Bíblia, você vai descobrir que não houve contradição. Nós não vamos entrar em detalhes aqui porque o tempo não dá. Mas eu estou preparando um estudo sobre as supostas contradições bíblicas. E no dia que estiver pronto, a gente vai gravar um vídeo com esse assunto, as supostas contradições bíblicas. Então, é preciso entender isso. Quando falamos que a Bíblia ela é inerrante, nós não estamos negando que a Bíblia tem aparente contradições.
Mas essas contradições, essas supostas contradições, vamos dizer assim, elas são facilmente detectadas e explicadas se você fizer um estudo aprofundado dentro de um contexto geral. Segundo, quando dizemos que a Bíblia é inerrante, inclusive as suas cópias dos originais, nós não estamos dizendo também que a Bíblia não tem informações, às vezes vazias, vagas, né? Geralmente relacionadas a números, medidas, arredondados, né? Só que você tem que entender que imprecisão não é erro. A Bíblia contém sim algumas partes que deixam assim, algo vago, vazio, e algumas ali alterações em relação a números. Por exemplo, um autor diz que era um cego de Jericó, outro diz que era 2 cegos. Um autor diz que eles estavam saindo de Jericó, outro autor diz que ele estava entrando em Jericó. Jesus estava entrando em Jericó, outro diz que Jesus estava saindo de Jericó e que era um cego. Isso são contradições? Não. Se você fizer um estudo aprofundado, você vai ver que não há nenhuma contradição ali. Então, são facilmente detectadas e explicadas. Então, existem alguns textos que são, deixa um vazio, vago, como uma imprecisão, mas imprecisão não é erro. Por exemplo, quando você fala que você mora a tantos quilômetros da BR, você não está mentindo. Você simplesmente está sendo impreciso na medida. E às vezes acontece com a Bíblia. Mas são erros o quê? Erros na grafia. Vamos lá. Também, nós vamos observar também que a Bíblia, quando dissemos que a Bíblia não contém erros, inclusive as suas cópias dos originais, não estamos dizendo que aqui ela não tem passagens difíceis de se entender. Tem. O próprio apóstolo Pedro disse lá em 3,15-16, 2 Pedro, que há passagem de difícil entendimento. Mas isso não tira a sua veracidade e nem a sua autenticidade e nem a sua inspiração e nem a sua inerrância. A Bíblia, ela não usa uma linguagem científica, é isso? Mas ela usa uma linguagem de senso comum, como vimos na lição passada, se não me engano. Então, alguns tentam pegar as aparentes contradições bíblicas para mostrar que a Bíblia falhou. Por exemplo, vamos voltar ao episódio lá de Josué, quando o sol parou. Aí a ciência cai matando na Bíblia, dizendo que a Bíblia errou, porque não é o sol que parou, é a terra que parou. Olha, só que quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita para poder explicar a ciência, não foi escrita com linguagem científica e muito menos ela foi escrita para a ciência. Ali foi usada uma linguagem do momento para que todos pudessem entender. Hoje sabemos, não houve erro nenhum ali. Houve ali uma informação dentro do entendimento daquela época. Então a Bíblia não vai usar uma linguagem científica, ela vai usar uma linguagem de senso comum daquela época. E era mais fácil para o povo entender naquela época que o sol parou ao invés da terra, simples assim. Então, resumindo esse tópico, nós podemos dizer que a Bíblia Sagrada, mesmo nos seus manuscritos apócrifos, que são cópias, ela preserva a sua pureza, ela preserva a sua santidade, preserva a sua autoridade, preserva a sua infalibilidade, preserva a sua inerrância e traz consigo o selo da inspiração divina, autenticado pelo próprio Deus. E essas cópias, a partir dessas cópias, então, vieram as traduções. Hoje nós temos as traduções. Vamos chegar nesse ponto ali na nossa conclusão, tá bom? Terceiro ponto, vamos ver a verdade nas Escrituras. A Bíblia como a verdade. A verdade está na Bíblia, porque ela é a palavra que produz vida. Vamos ver que a Bíblia, ela é a verdade plena. Então a Bíblia não é uma verdade. A Bíblia, ela é a verdade plena, a verdade completa. Então, significa o que isso? Significa que ela é a verdade completa, que corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com os pensamentos de Deus. Jesus vai dizer em João 17:17, a tua palavra é o quê? A verdade. Então, a Bíblia nunca se refere a ela mesma como uma verdade, se refere a ela como a verdade, com artigo definido, mostrando que não há outra verdade plena, a não ser a verdade da Bíblia. Então, isso quer dizer que o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Se ela é a verdade plena, aquilo que ela diz é o que Deus diz, porque foi Deus quem a inspirou para que fosse escrita pelos homens. Então, ela é a verdade plena, porque ela foi inspirada por Deus e Deus não mente. Olha aqui, mais um motivo que nós temos que te aplicar também como apropriado para a inerrância da Bíblia. Por quê? Porque Deus não mente. Por isso a Bíblia ela é a verdade plena. Então, em Hebreus, capítulo
capítulo 6 e versículo 18, vamos ler esse versículo, né? Hebreus capítulo 6, versículo 18, nós vamos ver exatamente aqui falando sobre isso. Hebreus 6, versículo 18, diz exatamente assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tá vendo? É impossível que Deus minta. Tito, capítulo 1 e o versículo 2, vamos ver também outro muito interessante aqui. Tito, capítulo 2 e o versículo 1, nós vamos ver exatamente confirmando que a Bíblia ela é a verdade, então ela não tem mentira, ela não contém erros na sua essência ou na essência da sua mensagem. Exatamente por quê? Porque Deus não mente. Deus não pode mentir. Deus não é mentiroso. Não faz parte, né, da essência de Deus a mentira. Então, Tito capítulo 1, versículo 2 diz assim, Tito capítulo 1, versículo 2, né? Em esperança da verdade eterna, a qual Deus não pode mentir. Então, a Bíblia é a verdade por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, a Bíblia diz o que Deus diz. Então, ela é isenta de mentiras, porque Deus não mente. Então, logo, se Deus não mente, então a Bíblia é a verdade plena. A Bíblia é inerrante. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso, ela é a verdade plena. Segundo, vamos ver a Bíblia e a verdade espiritual. O que nós vemos aqui é que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela contém uma revelação completa para o homem. Então significa o quê? Significa que ela revela o conhecimento completo de Deus para o homem poder alcançar a salvação e o crescimento espiritual. Então a Bíblia, ela aponta o caminho para o homem. De Gênesis a Apocalipse, ela revela para o homem o que ele precisa fazer para alcançar a sua salvação e para alcançar o crescimento espiritual na presença de Deus. Ela dá a direção. Então, tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia, não sendo necessária nenhuma nova revelação. Em Provérbios capítulo 30, e o versículo 5, versículo 6, vamos ver lá, Provérbios capítulo 30, versículo 5 e 6, assim: nada acrescente as suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Tá vendo? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nela, ou confiam nele. Nada acrescente as tuas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Em Deuteronômio capítulo 4, no versículo 2, nós vemos ali falando sobre os profetas. Deuteronômio 4, versículo 2, vai dizer exatamente assim: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Então, a Bíblia contém tudo que o homem precisa saber para a sua redenção. Não há necessidade de uma nova revelação para o homem em relação à salvação. Se alguém chega dizendo, olha, recebi uma revelação muito forte sobre o processo de salvação, sobre a salvação. Não. Tudo que o homem precisa saber para a sua redenção, para a sua salvação, está na Bíblia já registrada, de Gênesis a Apocalipse. Não tem necessidade de uma nova revelação para isso. Por isso ela é o quê? Ela é a verdade espiritual. Vamos ver a Bíblia e a verdade moral. Vamos ver que quando eu falo que a Bíblia também é a verdade moral, significa que ela apresenta padrões morais para o nosso viver como única regra de fé e prática para uma conduta que agrada a Deus. Então, se o homem quer ter uma conduta que agrada a Deus, a Bíblia ela é o caminho para essa verdade moral. Em Mateus 5, versículo 48, olha só o que Jesus diz lá. Em Mateus 5, versículo 48, diz exatamente assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ser perfeito fala de santidade. Perfeição 100%. Enquanto estivermos aqui, jamais alcançaremos. Mas temos que buscar viver em santidade. Isso agrada a Deus. Então a Bíblia, a verdade moral, aponta para o homem que ela é a única regra de fé e prática que vai dar condições ao homem de viver uma vida moralmente que Deus vai se agradar. Então, como que acontece isso? Isso acontece pela atemporalidade daquilo que a Bíblia revela como pecado. O que é atemporal? É algo que não vence. Então, aquilo que a Bíblia diz que é pecado de Gênesis e Apocalipse continua sendo pecado, não mudou, porque é atemporal. Tudo aquilo que está escrito nela em relação a pecado continua sendo pecado. Então isso ajuda a manter os valores cristãos permanentes. Por quê? Porque a fonte de autoridade da Bíblia é permanente, não muda.
Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, quando o homem está diante de um caminho, conforme a imagem sugere, que ele não sabe se vai para um lado, para o outro, ou se segue em frente, ali em relação a decisões, evidentemente, a Bíblia vai mostrar o caminho para ele. Por quê? A Bíblia ela é a verdade moral. Ela tem essa relação com a verdade moral. Vamos ver a Bíblia e a verdade histórica, também na história. Aqui estamos concluindo aquela questão que vimos lá atrás, em que fala que a Bíblia ela é inerrante no seu aspecto histórico. Por exemplo, isso se refere a muitos fatos ocorridos na história que foram registrados, estudados e confirmados a veracidade. Ou seja, a Bíblia ela falou de pessoas, cita fatos e pessoas que existiram, cita fatos que aconteceram e que foram comprovados historicamente pela ciência, pela arqueologia. A arqueologia já achou muitas coisas que comprovam as histórias da Bíblia. Então a Bíblia ela tem o seu lado de verdade histórica, mostrando exatamente que ela falou sobre pessoas que existiram, todas as pessoas aí, Judas, Moisés, José, Pedro, o próprio Cristo, Maria Madalena, outros personagens mais do Antigo Testamento, o rei Davi, enfim, fatos históricos de guerras, enfim. A Bíblia ela vai citar fatos que existiram e pessoas também que existiram e que foram comprovados já historicamente que existiram. Então, a Bíblia não é um livro de ficção. A Bíblia ela é um livro de verdade histórica. Pois bem, vamos ver sobre a Bíblia e a verdade científica. O interessante é que a Bíblia ela não confirma a ciência, mas a ciência confirma a Bíblia. E a Bíblia não foi feita também para ser confirmada pela ciência. A Bíblia não tem esse propósito. A ciência que sempre quis ridicularizar e desacreditar a Bíblia. Só que, passo a passo, a ciência vai confirmando o que a Bíblia diz. Então isso significa que a Bíblia ela revela fatos e temas científicos que a ciência agora confirma. Por exemplo, vamos lá, a Terra é solta no espaço. Você vê lá Jó 26, versículo 7, a ciência descobriu que a Terra é solta no espaço. E a Bíblia já dizia isso há muito tempo. Jó 26 e 7 diz assim, olha só, o norte estende sobre o vazio, suspende a Terra sobre o nada. A ciência confirmou que a Terra é suspensa no espaço. E a Bíblia já dizia isso, que a Terra é solta no espaço. No centro da terra há fogo. Jó 28, versículo 5. Diz assim, a terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. No centro da terra, no núcleo da terra tem fogo. A ciência confirmando o que a Bíblia já dizia. Vamos lá mais um. A terra é redonda. Isaías 40, 22 diz que o Senhor se assenta sobre o globo da terra. O globo é o quê? Redondo. E a ciência discutia se a Terra é redonda, se era quadrada, hoje estão dizendo que ela é plana, e a Bíblia já dizia que a Terra é redonda. Vamos lá, a origem do homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso foi comprovado já pelo DNA. Segundo a ciência, já foi descoberto isso. O homem não poderia ter vindo de um ser que não fosse dele mesmo, descobrido pelo DNA, quebrando a teoria da evolução, né? Em que diz que o homem é um ser evolutivo que veio do macaco e vice-versa. Então, a Bíblia ela tem um relacionamento com a verdade científica. Nunca teve propósito de que a ciência viesse a confirmar nada, porque a Bíblia não foi escrita com esse propósito. O propósito da Bíblia é levar o homem para a salvação. É o homem conhecer a vontade de Deus e ser levado para a salvação. Mas a ciência, aos poucos, vai confirmando aquilo que a Bíblia já ensinava. Por isso que a frase é a Bíblia não confirma a ciência, mas a ciência confirma a Bíblia. Pois bem, meus queridos, qual que é a aplicação prática que nós tiramos desse último tópico aqui? Vamos lá. Primeiro, é que a Bíblia, como verdade em todas as áreas, jamais será vencida pelo engano das ideologias e das teorias. Nunca. Teoria da evolução já foi derrubada. Teoria da criação de todas as coisas, Big Bang, já foi derrubada. Então, a Bíblia jamais vai ser vencida pelo engano das ideologias e das teorias que existem por aí. Repito, a Bíblia não foi escrita por isso. Nós não cremos na Bíblia porque a Bíblia já mostra tudo isso. Nós cremos na Bíblia pela fé que ela é a palavra de Deus, independente do que a ciência confirma ou não. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Porque essa questão da inerrância da Bíblia surgiu há pouco tempo por causa de uma necessidade humana e não por causa de Deus. Deus não tem preocupação em mostrar para o homem que a Bíblia é inerrante, que ela é infalível, não. Mas por causa dos homens que começaram a questionar essa inerrância da Bíblia, essa infalibilidade,
foi que o tema começou a vir, o tema, né, sobre a inerrância começou a surgir no meio cristão, exatamente para mostrar para as pessoas que a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível, porque ela é a palavra de Deus. E ninguém, nenhuma ciência, nenhuma teoria vai conseguir vencer a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Concluindo a nossa lição de hoje, então, sobre a inerrância da Bíblia, nós podemos dizer que errar é humano, porém a Bíblia não é meramente humana. Alguém pode dizer assim, mas a Bíblia contém erros porque errar é humano. Sim, errar é humano, porém a Bíblia não é meramente humana, a Bíblia foi inspirada por Deus. E dissemos, os erros que há são erros relacionados à grafia, nas Bíblias atuais são erros relacionados à impressão, palavra que é impressa errada e vice-versa, e temos a questão das traduções. Porque quando nós dissemos que a Bíblia é inerrante, infalível, nós não estamos dizendo que as traduções não erram. As traduções erram. Temos N traduções da Bíblia hoje a partir das cópias dos originais. E era preciso que fosse traduzido para nós, para as linguagens atuais, para nós entendermos a Bíblia. Porque senão todos nós teríamos que saber ler hebraico, grego, latim, aramaico para poder ler a Bíblia. Então Deus é tão sábio até nisso. Que aí então veio as traduções. Só que você precisa entender que traduções erram. Porém, a inerrância da Bíblia e a sua infalibilidade está relacionada não às traduções, está relacionada à essência de sua mensagem e propósito. Então você vai pegar traduções, que elas vão trazer uma tradução em uma linguagem que em determinado termo a pessoa que traduziu pode ter traduzido com uma palavra que não deveria ter traduzido. Mas quando isso é um erro quê? Um erro humano do tradutor, não é o erro da Bíblia. Porque a Bíblia, repito, ela é inerrante na sua essência. Ela é inerrante e infalível naquilo que Deus diz. Agora, as traduções para as línguas atuais, o tradutor pode ter errado. E aí é bom, por isso que é bom você ter mais de uma tradução bíblica, pelo menos 3 Bíblias com traduções diferentes, para você fazer uma comparação. Então, uma tradução, ela é correta quando ela não tira o sentido original do texto. Se você pega uma tradução, que você lê um versículo nela, em outra, em uma das traduções ali você lê e você perceber que aquela que você leu ali tirou o sentido original do texto, então é uma tradução que você não deve usar. Porque, repito, a inerrância da Bíblia, a infalibilidade dela está relacionada à essência da mensagem que Deus deu a ela. E essa mensagem ela foi registrada por inspiração divina nos livros, nos manuscritos autógrafos, foi copiada né, pelos homens nos manuscritos apócrifos, trazendo consigo o selo da inspiração e a autenticação da parte de Deus. E temos as traduções que, por ser escritas por homens, essas traduções podem errar muitas vezes, não no conteúdo da mensagem. Se errar no conteúdo da mensagem, aí é uma tradução perigosa. Por exemplo, nós temos a Bíblia chamada Graça sobre Graça, se não me engano. É uma Bíblia não recomendável. Por quê? Porque é uma Bíblia, se não me engano, usada pelo movimento gay, pelo movimento LGBT. Então, nessa Bíblia, a tradução é diferente. A tradução vem exatamente para defender o posicionamento deles, a ideologia de homossexualismo deles. Por exemplo, nessa Bíblia, eles fizeram uma tradução dando a entender que Davi tinha um caso amoroso com Jonatas. Quando Davi disse que amava Jonatas, os dois se amavam de todo o coração, eles trouxeram uma tradução desse texto de tal forma que quem lê entende exatamente isso, que Davi e Jonatas tinham um amor, uma relação homossexual. Tá vendo? Então é muito perigoso. Você precisa atentar para as traduções que mudam o sentido original do texto. Aí sim, há erros, mas não é um erro da Bíblia, é um erro do homem na sua tradução e na sua capacidade de querer mudar as coisas para que possa ser aceito da forma que ele é. Pois bem, meus queridos, nós acabamos essa aula hoje. Eu gravei essa aula mais para não deixar os irmãos sem a minha contribuição. Eu estou passando mal desde quinta-feira, a influenza, o vírus da influenza me pegou de tal forma que eu tive que cancelar nosso estudo de professores de ontem à noite. Nós temos estudo aqui de professor na sexta-noite, no sábado à tarde, e tive que cancelar porque não aguentei ir. E agora eu vou ver se consigo ir, né, no estudo da tarde. E estou deixando gravado aqui essa aula, porque para ficar mais fácil. Os irmãos, orem pela gente aí,
nós temos o propósito aqui de continuar com esse trabalho, mesmo se não conseguirmos, né, fazendo o plano A, que é, como eu digo, é a transmissão ao vivo, a gravação ao vivo lá no presencial, a gente vai, na medida do possível, a gente vai aí levando a nossa contribuição nesse plano B. Pedindo aos irmãos para orar por nós, para nossa saúde, minha família, e pedir aos irmãos para nos ajudar sempre em oração. Enquanto tivermos aqui, né, pelo menos esse notebook que nos dá condição para fazer isso, iremos fazendo aí para poder não deixar os irmãos sem a nossa contribuição. No próximo slide você está vendo aí no nosso contato. Se você quiser receber gratuitamente o material que eu uso aqui na lição, né, PDF Slides, eu mando gratuitamente para qualquer pessoa do Brasil. Existem muitos irmãos na internet que cobram. Eu já vi irmãos que cobram aí R$ 3 pelo PDF, R$ 5 pelo slide. E isso me motivou a fazer, a entrar também na mídia para poder ajudar os irmãos com isso daí, tá? Os irmãos orem por nós, para Deus nos dar graça e continuar nos abençoando e para que nós continuemos com esse trabalho, para que ele não seja interrompido por problemas de aparelho, né? De aparelho. A gente está gravando aqui em casa, então você vai ouvir barulho de moto, de carro passando, porque não temos ainda uma condição de ter um local mais isolado, né? Com equipamentos adequados para poder ficar melhor o vídeo. Mas eu creio que dá para atender, né? Aí aos irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Também aceitamos convites, conforme está vendo aí. Nós aceitamos convites para ministrar palestra para jovens, para adolescentes, para obreiros. O que está escrito aí? Nós não trabalhamos apenas com lições bíblicas, não. Nós ministramos a palavra de um modo geral em qualquer tipo de trabalho. Que Deus abençoe sua vida. Fica com Deus. Tenha uma excelente escola bíblica. Lembrando que na descrição desse vídeo haverá um link convite para o nosso grupo do WhatsApp. Nós criamos um grupo no WhatsApp onde semanalmente a gente envia o material para os irmãos. Você pode entrar pelo link. Se você não conseguir entrar pelo link, você nos chama no nosso privado que eu adiciono você. E assim que você entrar no grupo, você lê a descrição do grupo, porque há uma informação importante lá na descrição do grupo, tá bom? Que Deus abençoe vocês todos. Continue orando por nós, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus Cristo.